E aí, galera, tudo bem? Me chamo Jarlan Eric, fui aprovado em medicina na UFRN, é MCM, né? Graças a Deus. Hoje eu vim aqui para resolver com vocês o simulado 1, né? Prova 2 do Bernoulli 2026, especificamente a prova de natureza, certo? Espero que gostem. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários ou falar no meu Instagram. E é isso, vamos começar aqui a nossa provinha. Vamos lá. Questão 91, vamos começar por ela. E é isso. A atmosfera da Terra contém diversos poluentes, inclusive em áreas de baixa atmosfera. Além dos componentes naturais que constituem a troposfera, são lançados outros poluentes que são originados de atividades antropogênicas, como a queima, responsável por gerar gases e fuligens que interferem no processo de formação das nuvens. Assim, contrariando o senso comum que a água que cai na forma de chuva não possui a pureza que lhe é atribuída, mas cientificamente esse ciclo biogeoquímico é uma mistura homogênea para torná-la pura, ou seja, ela não é pura. Seriam necessários processos que envolveriam a remoção das impurezas e dos sais dissolvidos. Vamos agora para o comando da questão. Mas, resumindo, o que o texto está querendo falar para a gente? O texto está querendo falar para a gente que nós, tipo assim, a população em geral, acha que a água da chuva é limpa, é pura. Não é. Ele está falando aqui que ela é contaminada com diversos poluentes, né? Como gases, como fuligens, e que ela não é pura. É isso que o texto está falando aqui. Vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. Considere que, em uma indústria, a água tenha sido obtida por processos descritos, ou seja, ela foi purificada, ela foi destilada, certo? Ela não tem mais nenhuma impureza. É isso que a gente está falando aqui para a gente. E, ao ser tratada, foi incluída nas práticas industriais. Entre as possíveis práticas para o uso dessa substância, ela seria utilizada em sua forma pura, ou seja, sem poluentes. Sem poluentes também envolve sem ter sais dissolvidos, ou seja, é água pura, certo? A substância é água pura. Vamos lá agora aqui para as alternativas. Letra E. Reservatório de abastecimento de torneiras. Galera, para isso, para usar em torneiras, a gente não precisa ter uma água pura, certo? Tanto que a água que a gente utiliza nas nossas torneiras tem sais dissolvidos, tem diversos sais dissolvidos, né? Tem cloro, enfim, não é pura, certo? Letra E foi extinta. D. Recipiente de lavagem de peça industrial. Novamente, a água não precisa estar pura para você lavar peças industriais, certo? Novamente, D também está expulsa, certo? Resumindo, a alternativa que a gente tem que marcar aqui seja uma alternativa que utilize especificamente a água na sua forma pura, certo? Sem sais dissolvidos e nada desse tipo. Letra C, tanque de limpeza para áreas externas. Novamente, nós não precisamos de uma água pura para poder lavar áreas externas, né? Como calçada, lavar o carro. Não precisa de uma água pura para isso. É só gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, rasgar dinheiro, certo? Podemos retirar aqui. Letra B, abastecimento de um filtro de barro. Galera, quando você coloca água no filtro de barro, é para você consumir. O ser humano, em hipótese alguma, deve consumir água destilada, água pura. Por quê? Isso iria interferir no nosso balanço osmótico, certo? Nós iríamos, entre aspas, morrer sem sais no nosso corpo, entendeu? Nossa, nós iríamos de arrasto assim bem rapidinho. Não pode, em hipótese alguma, tomar água destilada, certo? Por isso que nossa água tem vários sais, né? É toda passada por um processo de pesquisa científica. Enfim, é um processo bem organizado. E sobra letra A, preparo de uma solução analítica, que é o nosso gabarito, que é justamente o único caso aqui que nós precisaríamos utilizar especificamente água destilada, água pura, certo? Vamos agora para a próxima questão, questão 92. Os tipos de transportes que utilizam a tecnologia de levitação magnética atingem altas velocidades por conseguirem eliminar a maior parte das forças de resistência. Isso é possível devido ao veículo não encostar no trilho e também possuir um formato aerodinâmico. Um teste de trem um teste em um trem que utiliza essa tecnologia foi realizado pelo governo chinês da província de Hubei. Nesse teste, espera-se que um trem de 110
perdão, galera, 1.100 kg, seja acelerado a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele vai ser igual a zero, até atingir a velocidade máxima de 180 metros por segundo, ou seja, a velocidade final vai ser igual a 180 metros por segundo. Eu sempre gosto de colocar as informações que vamos utilizar no texto, certo? Em um intervalo de 7 segundos, ou seja, o nosso ΔT vai ser igual a 7 segundos, perfeito. Agora vamos para a questão que é, né? Vamos para o comando da questão. Para que essa tecnologia de transporte viabilize o deslocamento rápido com o desempenho descrito no teste, o sistema de propulsão deve ser capaz de gerar uma força motora média em kilonewtons próxima de... Galera, qual é a fórmula mais importante, né, de força resultante que a gente vê na física toda hora? Eu acho que se eu perguntar ali para um menino de nono ano buchudo, que nunca estudou física na vida, ele vai lembrar dessa fórmula. Qual é a fórmula? A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? É a fórmula, acho que é a primeira fórmula que a gente vê quando vai estudar física, né, se eu não me engano. Enfim. Agora, basta só a gente substituir os valores, tranquilo? A aceleração vai ser o quê, galera? A aceleração, nós sabemos que é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, né? O ΔT. Vamos ver se o texto forneceu isso pra gente? Forneceu sim, ó. A velocidade final, que vai ser 180 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é zero, dividido pelo ΔT, que é 7 segundos. Lembrando, galera, que a gente não poderia fazer isso se a questão tivesse fornecido a velocidade em km por hora. Nós teríamos que transformar para metros por segundo, certo? Mas como ela foi boazinha com a gente, já deu em metros por segundo, vamos só efetuar os cálculos aqui, certo? Esse daqui, galera, vai ser a nossa aceleração, certo? Essa daqui. 180 dividido para 7. Eu não vou efetuar agora a divisão. Eu vou só agora substituir na fórmula. A força resultante vai ser igual à massa. Qual é a massa que a questão deu pra gente? 1.100 quilos, certo? Lembrando que aqui na fórmula da força resultante, essa massa é em quilos, tá? Não é em gramas. 1.100 quilogramas, né? Vezes a aceleração. Qual é a aceleração? 180 dividido para 7, certo? Galera, quando efetuarmos essa divisãozinha aqui, essa multiplicação, vai dar 28,3 vezes 10 elevado à terceira newtons. Newtons, lembrando que é a unidade de força, certo? Aí, galera, a gente tem que ver aqui o que a questão deu. Ela está pedindo a força motora média em kilonewtons. Quilo é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, certo? Ou seja, a gente vai dividir isso aqui tudo por 10 elevado à terceira e adicionar ao lado do newton um casinho, certo? Que simboliza esse 10 elevado à terceira. Como aqui está multiplicando, eu posso simplesmente cortar o 10 elevado à terceira com 10 elevado à terceira, certo? A nossa resposta vai ser 28,3 kilonewtons. Gabarito, letra B. Tudo certo, galera? Vamos para a questão 93 agora. Resumindo, falando de novo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários ou mandar no meu Instagram, que eu vou estar deixando na descrição. Tá certo, galera? Valeu. Vamos para a questão 93 agora. A questão 93, vamos começar aqui. Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma nova variedade de batata classificada como transgênica. Opa, isso aqui é importante. A batata é classificada como transgênica, capaz de resistir a pragas e a doenças, além de ter um menor teor de acrilamida, uma substância potencialmente cancerígena. Ou seja, os pesquisadores retiraram, né, esse teor de acrilamida, uma substância que pode causar câncer, né? Ótimo. Essa inovação promete não apenas aumentar a produtividade, isso aqui é importante também, são palavras-chave, né? Mas também oferecer um alimento mais seguro aos consumidores. Perfeito. Vamos agora buscar a questão, que é, galera? A questão está falando assim pra gente. Essa variedade recebe a classificação citada. Qual classificação citada? A classificação de transgênica, certo? Uma vez que genes de outras espécies são... Vamos começar pelas alternativas.
cortados por suas enzimas, facilitando a remoção de segmentos específicos? Não, tá, galera? Isso aqui não faz uma planta, um ser vivo ser transgênico, certo? Isso aqui ele está só simplesmente cortando as enzimas. Não tem nada de transgenia. O que é transgenia? Galera, a transgenia vai ser a introdução de um gene de uma espécie em outra, certo? Para melhorar a durabilidade, como a questão disse aqui, aumentar a produtividade. Tem vários fatores envolvidos que fazem os pesquisadores fornecerem transgênicos para o consumo dos seres humanos, certo? Com plantas, né, animais, enfim. Só o que tem são aplicações de de plantas transgênicas, né, enfim, de transgênicos no nosso cotidiano, certo? Vamos agora para a letra B. É editado geneticamente, eliminando mutações pré-existentes nas células? Não, tá, galera? Ele sim é editado geneticamente, é editado, só que a segunda parte está errada. Eliminando mutações pré-existentes em suas células. Galera, lembra que eu falei? Ser transgênico é você ter um gene de outra espécie na sua. Isso aqui, a segunda parte dessa alternativa não está falando isso. Letra C. Combinados em estudos genéticos, possibilitando a criação de novas linhagens? Não, tá, galera? Não é combinado em estudos genéticos. Não está falando sobre isso. Está falando sobre pegar um gene de uma planta e colocar em outra, certo? Letra D. Clonado em laboratório, não vou nem terminar, tá? Porque não é clonado. Clonado é outra coisa. Não é clonado e transgênico tem nada a ver com uma coisa com a outra, entendeu? Letra E. Incorporados em seu genoma, permitindo a expressão de características desejáveis. Perfeito. É justamente o que a questão disse. Ó, vai receber genes de outras plantas, de outras espécies, que serão introduzidos em você, incorporados em seu genoma, permitindo a sua expressão de características desejáveis. Perfeitamente. Esse daqui é a definição de transgenia, certo? Vamos agora para a questão 94, tranquilo? Essa questão aqui 94, ela é bem dificilzinha, na minha opinião. Vamos ler. Um famoso experimento realizado por Rutherford, que consistiu em bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, fez com que algumas dessas partículas sofressem grandes desvios em sua trajetória, pois elas eram repelidas por um núcleo positivo dos átomos desse elemento. O ouro foi escolhido por conta da sua inusual ductabilidade, permitindo que folhas utilizadas tivessem espessura de apenas 400 nanômetros. No entanto, caso a ductibilidade dos metais fosse a mesma, ou seja, não é, mas caso fossem, ele poderia ter utilizado no experimento outros materiais metálicos para o mesmo fim, como a platina, o magnésio, o níquel, o ferro e o cobre. Vamos agora para o que a questão quer. Vamos para o comando da questão. Considere que Rutherford tivesse como objetivo atingir o maior número de átomos de uma folha metálica. Ou seja, ele quer atingir, né, muitos átomos de uma vez só, numa folha metálica, certo? De mesma espessura, certo? Bombardeando com um único feixe de partículas. Ou seja, ele vai soltar um feixe de partículas e nesse feixe ele quer pegar o máximo de número de átomos na folha metálica, certo? É isso que a gente está falando pra gente. E ele está perguntando qual metal seria mais adequado. Galera, agora é o seguinte, a gente vai ter que entrar em consenso aqui. O ouro foi utilizado porque ele é muito fino, certo? Como a questão disse aqui, 400 nanômetros é uma espessura mínima, certo? E a questão está falando assim, se a gente pudesse replicar essa espessura em outros metais, qual metal seria mais adequado para isso? Galera, eu vou desenhar aqui uma folha de ouro, certo? Essa folha de ouro, você concorda que se eu tiver átomos pequenos, né? Partículas pequenas, eu poderia colocar muitas partículas aqui, né? Muitos átomos só. Tá vendo, galera? Agora, se eu colocasse partículas, átomos grandes, eu vou fazer aqui com vocês. Vocês concordam que ficaria mais ou menos assim, ó. Digamos que esse retângulozinho que eu desenhei seja o mesmo tamanho, tá, galera? Vocês estão vendo que aqui, quando o átomo é menor, ele tem um menor raio atômico, eu consigo colocar mais deles
do que quando o átomo tem um grande raio atômico. Ó, quando ele tem um grande raio atômico, eu consigo colocar poucos. Eu ainda consigo colocar, mas eu consigo colocar poucos. Quando ele é menorzinho, eu consigo colocar vários. Ó aqui, tá vendo? É só usar a lógica, galera. Por exemplo, eu tenho uma geladeira. Eu vou guardar na geladeira copos d'água. Eu consigo guardar mais copos d'água pequenos ou grandes? Claro que são pequenos, né? Eu consigo colocar, por exemplo, 1.000 copos d'água lá, se eles forem pequenos. Mas se eles forem grandes, eu consigo colocar só tipo uns 20, entendeu? Uns 100. É isso que a questão tá falando pra gente. Ou seja, se ele quer atingir, né, o maior número de átomos de uma vez só, tem que ser com eles bem pequenos, tá vendo? Que eu consigo colocar de uma vez só vários aqui, muitos. Então eu preciso escolher o metal que tenha o menor raio atômico, que no caso aqui vai ser o ferro, tá vendo, galera? Questãozinha aqui que eu considero ela mais complicada, certo? Mas não é impossível não. Vamos agora para a questão 95, certo? Alguns ferros elétricos possuem um sistema automático de controle de temperatura. Esse sistema contém uma lâmina constituída por dois metais, superior e inferior, que se deformam com o aquecimento. Quando a temperatura programada é atingida, a lâmina perde o contato com a haste fixa. Isso aqui é importante. Ou seja, quando a temperatura que eu quero, que eu programei, é atingida, a lâmina vai perder o contato com a haste fixa. E o circuito é aberto. Isso aqui é importante, tá, galera? Para regular a temperatura de funcionamento do aparelho, um parafuso desloca a haste para cima ou para baixo. Perfeito. Vamos agora para o comando da questão. Para que o ferro elétrico funcione na temperatura máxima programável, deve-se, certo? Galera, aqui está a resistência interna, certo? Tá aqui, ó. Eu quero que essa resistência ela receba corrente elétrica para poder ocorrer o efeito Joule e ela aquecer consequentemente, certo? Como eu posso fazer isso? Eu preciso fechar o circuito. Como eu vou fechar o circuito? Encostando esses dois metaizinhos aqui, certo? Como eu vou encostar? Apertando o parafuso, certo? Esse parafuso será apertado aqui. Ele vai forçar as duas lâminas metálicas a entrarem em contato umas com as outras, certo? Daí, vamos lá para as alternativas. A alternativa D e E dizem afrouxar o parafuso. Não é isso que eu quero. Eu quero apertar o parafuso, certo? Ok, já de cara já eliminamos D e E. Vamos para as alternativas A, B e C, ver o que elas diferem, né? Para a gente achar a resposta certa. Vamos para A. E o material superior precisa dilatar mais que o inferior. Agora, ele não está falando mais do parafuso, galera. Ele está falando dessas lâminas aqui, ó. Certo? Gente, vocês lembram que a questão diz pra gente que quando a temperatura programada é atingida, a lâmina perde o contato com a haste fixa e o circuito é aberto? Ou seja, quando essa temperatura máxima é atingida, a gente vai precisar cortar o circuito. Como nós vamos cortar o circuito? Por aqui, ó. Essa lâmina vai tirar o contato entre essas duas peçazinhas aqui, ó. Não vai passar corrente aqui. Logo, a gente precisa de uma forma que essas lâminas consigam dilatar e perder o contato. Como eu posso fazer isso? Galera, se o material... Eu vou dizer que o material de cima, esse material branquinho, seja o A, e o material de baixo seja o B. Se o material A dilatar menos que o B, ou seja, o B dilatar mais, vocês concordam que a lâmina vai se curvar mais para cima, ou vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui vai ser o material A e aqui vai ser o material B. Galera, isso aqui não pode acontecer, certo? Se isso aqui acontecer, o circuito vai continuar fechado. E não é isso que a questão diz pra gente. A questão diz pra gente que a lâmina tem que perder o contato quando a temperatura programada é aberta. Isso aqui vai continuar o contato. E pior, não vai continuar só não. Vai intensificar mais ainda o contato. Não é isso que a gente quer, certo? Então, vamos testar agora a outra. Qual é a outra? O material A dilatar mais que o B. Se o material A dilatar mais que o B, a lâmina B vai se curvar para dentro, tá vendo? Dessa forma que está acontecendo aqui na imagem. E a lâmina A vai se curvar para fora, assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. E é justamente o que a gente quer. Por quê? Porque vai obrigar essa lâmina aqui a perder o contato com a lâmina de cima. Consequentemente, não vai passar corrente aqui. Então, é o que a questão está pedindo pra gente, certo? Vamos procurar aqui
Em qual alternativa fala isso? Letra A, apertar o parafuso. Perfeito. Vamos para a segunda parte da alternativa agora. E o material superior precisa dilatar mais que o inferior. Perfeito. Para poder perder o contato entre essa lâmina daqui e essa lâmina daqui. E não queimar o aparelho, certo? Gabarito, letra A. Certo, galera? Vamos agora para 96 aqui. Questão 96. A utilização de corantes pela humanidade, seja de origem animal ou vegetal, é muito antiga, sendo adotada para adornos pessoais ou decorações diversas. Os corantes do tipo naftaleno, isso é, com 2 anéis hexagonais, isso aqui é muito importante, tá, galera? Com 2 anéis hexagonais condensados. O que são condensados? Um ao lado do outro, certo? Quem não tiver essa configuração, nós já podemos eliminar. Em que um deles contém uma estrutura chamada quinona, com 2 carboxilas na posição para. Galera, o que são carboxilas? Carboxilas são carbonos com dupla e com oxigênio. Dessa forma aqui, ó. C dupla O. Dessa forma aqui. Aonde não tiver essas 2 carboxilas, nós já podemos eliminar. Ou seja, não vai ser essa última aqui. Aqui não tem carboxila, só tem essa daqui, né? Aqui também só tem uma carboxila. Tchau. Aqui tem 2 carboxilas. Vamos deixar aí. Aqui tem só uma carboxila. Tchau. Só ficamos com 2. Só nessa pequena leitura aqui que a gente fez, certo? Se apresentaram como um forte irritante dérmico, causando irritações na pele e riscos toxiológicos. A seguir, são representadas as fórmulas estruturais de alguns corantes. Pela análise das estruturas, o corante com maior risco toxicológico é o que fornece a cor, certo? Ele disse aqui pra gente, né, galera? O que vai fornecer o maior risco vão ser esses com 2 anéis hexagonais condensados. Cuidado, tá, galera? Anéis hexagonais podem ou não ser benzeno. O que é um benzeno? Esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui um aqui, ó. Isso aqui é um benzeno. É um anel hexagonal. Mas a questão não especificou que tem que ser o benzeno. Ou seja, qualquer anel hexagonal condensado, ou seja, um ao lado do outro, pode ser a nossa resposta. Essa letra C aqui, né? Essa juglona, cor castanho, ela tem 2 anéis hexagonais, tá vendo? Com 2 carbonilas na posição para, aqui nessa segunda, tá vendo? Que é justamente o que a gente quer. A cor castanha, né? Gabarito, letra C. A letra A não vai ser, porque não tem 2 anéis hexagonais condensados, ou seja, um ao lado do outro. T até tem, mas não estão condensados e nem estão com 2 carbonilas. Tem um aqui e a outra não tá aqui no meio, tá vendo? Não tem nenhum aqui e outra agora. Essa letra B, como eu disse, o mesmo caso da letra A. Não vai ter 2 anéis condensados. Vai ter um aqui e vai ter outro aqui. E a carbonila não tá no anel hexagonal. Tá no anel pentagonal. Não é o que a gente quer. A letra C é o nosso gabarito, né? E essas outras aqui eu já expliquei para vocês porque não podem ser, né? Só tem uma carbonila. Vamos agora, galera, para a questão 97, certo? A questão 97, galera, vai dizer pra gente o seguinte. O foguete Saturno V, utilizado no programa Apollo, foi responsável pela primeira alunissagem, pouso de uma nave espacial na Lua, com uma tripulação, sendo Neil Armstrong o primeiro humano a pisar na Lua, blá blá blá. Galera, vamos pular para o comando da questão, que aqui esse texto tem muita besterol e não quero ficar perdendo muito tempo nele, certo? Vamos lá, bem rapidinho. Durante essa etapa de lançamento, a aceleração média, isso aqui é importante, do foguete foi. Ou seja, a questão quer saber, galera, a aceleração média do foguete. Questão aqui bem direta, certo? Vamos lá agora, galera. Na primeira fase do lançamento, o foguete, ainda fixado na plataforma de 110 metros de extensão, ou seja, o nosso ΔS vai ser igual a 110 metros, tá? Isso aqui é importantíssimo. Tem os seus motores ativados
consumindo cerca de 4% do combustível. Essa ativação é necessária para gerar força suficiente para iniciar seu movimento vertical, levando em consideração seu peso considerável, o que visa evitar danos à estrutura possíveis explosões. Considerando um ponto localizado na parte mais baixa do foguete, após sair do repouso absoluto, ou seja, a velocidade inicial vai ser zero, certo? Repouso absoluto após sair, né? Ou seja, como eu falei para vocês, a nossa velocidade inicial vai ser zero. 0 metros por segundo. Ele demora 10 segundos para percorrer toda a extensão da plataforma. Ou seja, o nosso ΔT vai ser igual a 10 segundos, certo? Somente ao final desse intervalo é que o foguete é completamente solto pelas estruturas de apoio. E a questão que é saber, galera, a aceleração média. Bem tranquilo nessa questão, a gente vai utilizar a fórmula função horária de posição. Que fórmula é essa, função horária da posição? Vocês vão saber, tá? É aquela fórmula sorvetão, certo? Sendo bem mais direto. S vai ser igual a S0 mais V0 vezes o T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Todo mundo conhece essa fórmula, né, galera? É a fórmula, uma das primeiras que a gente é introduzida na cinemática. A questão deu pra gente o ΔS, né? Que é 110 metros, ou seja, se eu passar esse S0 para o outro lado subtraindo, vai ficar S final menos S inicial. Vai ficar assim, ó, S final menos S inicial, que é a mesma coisa que ΔS. E o nosso ΔS, a questão disse pra gente, é 110 metros, certo? Ou seja, vai ficar 110 metros igual a V0 vezes o T. Quem é o V0? O V0 não é zero? Qualquer número multiplicado por zero dá quanto? Zero. Então vai ficar V0, que é o zero, né? Vou colocar aqui. 0 vezes o tempo. Quanto é que é 0 vezes o tempo? Zero, certo? Mais a aceleração, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo ao quadrado. Quem é o nosso tempo aqui? Né? 10 segundos. Quanto é que é 10 ao quadrado? 100, certo? Ou seja, vai ficar 100 dividido para 2. Agora, galera, eu vou cortar esse zero com esse zero, certo? E eu vou passar esse 2 que está dividindo A, multiplicando. Vai ficar 10A igual a 22. E eu vou passar agora o 10 que está multiplicando A, dividindo. Vai ficar A igual a 2,2 metros por segundo ao quadrado. Que é o que a questão quer. A aceleração média. Gabarito letra B. Certo, gente? Vamos agora para a questão 98, certo? Vamos lá. Essa questão aqui de química. A Iniciativa Verde é uma organização que desenvolve projetos de restauração florestal e mantém uma calculadora de CO2, massa molar 44 gramas por mol, certo? Para estimar emissões provenientes de diferentes fontes de energia, ponto. De acordo com estimativas realizadas, se 2 pessoas utilizarem carros individuais, passarem a utilizar transportes públicos, haveria uma economia de 42 kg de gasolina por mês. Considere que esse combustível, sendo formado majoritariamente por octano, C8H18, massa molar 114 gramas por mol, cuja combustão completa, responsável por gerar energia que movimenta os veículos, é representada na equação balanceada. Galera, essa questão foi muito boazinha com a gente, né? Ela já deu até o balanceamento da equação química, certo? Ou coisa boa. Vamos agora para o comando da questão. Adotando a estimativa citada no texto, a quantidade de CO2 que deixaria de ser emitida mensalmente é de aproximadamente... Vamos aos cálculos, certo, galera? Galera, a gente vê que cada mol de C8H18, cada mol de gasolina, 1 mol de gasolina, gera pra gente 8 vezes a massa molar do CO2. Quanto é a massa molar do CO2? 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de gasolina gera 8 vezes 44 gramas de CO2, que é justamente o que a questão quer. Tá vendo? A massa de CO2 em quilogramas. Galera, a questão diz pra gente que haveria uma economia de 42 kg de gasolina por mês. A gente tem que transformar esses 42 kg em mols, certo? Como a gente vai fazer isso? Dividindo essa massa pela massa molar da gasolina, né? Que é essa C8H18.
Ou seja, nossa resposta vai ser 42 quilogramas, é importante. Lembra que o quilo, eu falei para vocês que é 10 elevado à terceira, a gente só vai substituir agora. 42 vezes 10 elevado à terceira gramas, certo? Dividido por 114 gramas por mol. Vamos cortar grama com grama. O mol vai subir, né? Divisão de fração. O mol vai subir e a nossa resposta vai ser 42 dividido por 114 vezes 10 elevado à terceira, certo? Galera, 42 dividido por 114 vai dar 0,36 vezes o 10 elevado à terceira mols, certo? Agora, basta só a gente saber mexer com as vírgulas, certo? Ó, tem 10 elevado à terceira, ou seja, a gente pode avançar 3 casas aqui com a vírgula. Ó, 1, 2, 3. Nós temos 360 mols que vão deixar de ser emitidos, certo? Ou seja, para a gente fechar a questão, basta colocar aqui na regra de 3. Ao invés de 1, a gente vai colocar 360, certo? E aqui um x. Tudo certo, galera? Agora, basta a gente multiplicar os meios pelos extremos. Aqui, ó, vamos fazer o xzinho. Vai ficar 1 vezes o x igual a 8 vezes 44 vezes o 360, certo? Uma regra de 3 simples. Gramas. Isso aqui, quando a gente multiplicar, já vai dar a resposta final, certo? Quando nós fizermos essa multiplicação aqui, galera, quando nós fizermos, vai dar 126.720 gramas de CO2, sendo que a questão pediu em quilogramas, ou seja, nós temos que avançar essa vírgula aqui, 3 casas, certo? Para poder colocarmos em quilogramas. 1, 2, 3. A nossa resposta vai ser aproximadamente, os valores aqui são aproximados, tá, galera? 126,72 quilogramas, tudo certo? Gabarito letra E, aproximadamente 130. A questão até reforçou aqui, aproximadamente. Show? Agora, galera, vamos para essa questão aqui 99 de biologia, certo? Ela é bem tranquila, vocês vão ver. Pesquisadores do Laboratório de Química e Biomoléculas investigaram fungos endofílicos que vivem em plantas de restinga para combater outros fungos que possam afetar as plantações. Galera, se ele combate o que te faz mal, ele te faz bem? Se você tem uma pessoa que combate o que te faz mal, essa pessoa te faz bem? Sim. Ou seja, você está sendo beneficiado nessa relação aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que usar ao decorrer da questão, tá? Bem importante. Mesmo sendo capazes de viver de forma independente. Ou seja, esses fungos, eles não precisam das plantas para poder viver, mas eles se beneficiam, certo? Ó, tá dizendo aqui, ó. Galera, qual relação ecológica a gente se beneficia e os dois saem ganhando? Protocooperação, certo? Que é mais e os indivíduos não precisam do outro para sobreviver. Daí você me pergunta, Jarlan, aqui tem mutualismo. Mutualismo também é mais. Sim, você está certo. Sendo que o mutualismo, para ele ocorrer, ele precisa ser obrigatório. Se algum dos dois se retirar, o outro obrigatoriamente morre, tá, galera? Que não é o caso que a questão desse aqui pra gente. A questão deixou claríssimo que os dois se beneficiam e um não precisa do outro para viver. Logo, a nossa resposta, claramente, de cara, já é logo protocooperação. Tranquilo, galera? Mutualismo é mais. Parasitismo é mais/menos, né? Um se dá bem, o outro se dá mal. Amensalismo é 0/-, certo? Comensalismo é mais/0, certo? Um se dá bem, o outro nem é significante. E na protocooperação, como eu já falei para vocês, é mais. Um se dá bem, o outro também se dá bem e eles não precisam um do outro para viver, certo?